dia seguinte à perda do grau de investimento. Ministro da Fazenda defende aumento de impostos. Dólar chega a 3,90. Lula diz que a avaliação de agências não significa nada. Oposição diz que a economia foi mal conduzida. Inflação oficial desacelera em agosto. Polícia prende 11 suspeitos de chefiar facção criminosa em São Paulo. Todos os meses, os bandidos se encontravam em locais diferentes para fazer uma espécie de balanço financeiro do crime. Ex-jogador Edilson é investigado por fraude em saques de prêmios de loteria. Motorista indiciado por acidente que matou o cantor Cristiano Araújo. Acusado de operar para o PMDB no esquema de corrupção na Petrobras, fecha acordo de delação premiada. Enxurrada arrasta casa no Japão. Pesquisadores descobrem nova espécie de ser humano que viveu na África. Clubes gaúchos, catarinenses, mineiros e cariocas criam Liga Sul Minas. BO na banda Calypso. Cantora Joelma relata ameaças do ex-marido Chimbinha. Está no ar o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. A polícia de São Paulo prendeu 11 bandidos que integram o alto escalão da maior facção criminosa do estado. Eles foram surpreendidos no momento em que contavam o dinheiro arrecadado com o crime em um condomínio de alto padrão. A Polícia Federal prendeu 9 pessoas suspeitas de fraudes contra a loterias da Caixa Econômica Federal. Prêmios não retirados pelos ganhadores iam para as contas dos golpistas. O ex-jogador Edilson é um dos investigados. A Caixa Econômica Federal informou que está colaborando com as investigações e tomando providências jurídicas e disciplinares sobre o envolvimento de funcionários do banco nesse golpe. A polícia de São Paulo indiciou 4 torcedores do Corinthians suspeitos de agredir um grupo de palmeirenses. Eles irão responder por tentativa de homicídio. O motorista do cantor Cristiano Araújo foi indiciado por duplo homicídio culposo, isto é, quando não há intenção de matar. O músico e a namorada dele morreram num acidente em junho. A inflação medida pelo IPCA caiu para 0,22% em agosto. É o índice mais baixo para o mês desde 2010. No ano, a inflação está em 7,06%. E é o maior valor desde 2003. O rebaixamento da nota do Brasil pela agência de risco Standard & Poor's abalou ainda mais o cenário político e econômico do país. Mas o que significa, na prática, perder o selo de bom pagador? Veja agora na reportagem de Darlison Dutra. Mas o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, prometeu um pacote de medidas para equilibrar as contas do governo e evitar assim que outras agências de risco tirem o selo de bom pagador do Brasil. Um dos projetos foi enviado hoje ao Congresso. É a repatriação de dinheiro depositado no exterior sem a declaração à Receita Federal. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em queda de 0,33%. O dólar comercial bateu em R$ 3,90, mas fechou o dia cotado a R$ 3,85. Já o dólar turismo é aquele que a gente compra quando vai viajar ao exterior, já é negociado a mais de R$ 4. O Parlamento Europeu aprovou o plano para distribuir cerca de 160 mil refugiados entre os 28 países do bloco. Depois de 1h30, voltou a funcionar a iluminação na pista principal do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Você vai ver a seguir a crise conjugal que abalou o forró. Joelma se diz ameaçada e acusa Chimbinha de agredir colega de banda Calypso. Clubes criam nova liga de futebol, a Sul Minas. E a boa ação que livrou 5 cãezinhos do perigo numa rodovia. Você vai ver já já. A separação de Joelma e Chimbinha ainda está dando o que falar. A cantora revelou que se sente ameaçada pelo ex-marido e por isso procurou a polícia. O caso foi encaminhado para a Delegacia da Mulher. E o músico pode responder processo pela Lei Maria da Penha.
Um dia depois de rebaixar o grau de investimento do Brasil, a agência Standard & Poor's também tirou o selo de bom pagador da Petrobras e da Eletrobras. Instituições financeiras como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, BNDES, Itaú e Bradesco também perderam o grau de investimento. Em Brasília, a oposição disse que o governo cometeu equívocos gravíssimos na economia. Para o ex-presidente Lula, o rebaixamento do Brasil não significa nada. O lobista Fernando Soares, conhecido como Fernando Baiano, fechou acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal. Ele é apontado como operador do PMDB no esquema de corrupção da Petrobras. Vamos ao vivo a Brasília conversar com o repórter Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. Quais políticos e que partidos devem se preocupar com essa nova delação? Boa noite, Raquel. Deputados lançaram hoje um movimento em favor de um processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Você vai ver a seguir, dupla Fla-Flu se junta a mineiros, gaúchos e catarinenses para a disputa da Liga Sul-Minas. Os gols da rodada do Brasileirão, cai a diferença do Corinthians no topo da tabela. O filme brasileiro que vai concorrer ao Oscar. E os cãezinhos que pararam numa rodovia em São Paulo. Não perca, é já já. Que horas ela volta? Da cineasta Ana Muylaé vai representar o Brasil na disputa por uma vaga na categoria de melhor filme em língua estrangeira no Oscar 2016. Depois de 30 anos, um longa-metragem dirigido por uma mulher vai participar da seleção. Na Grande São Paulo, o motociclista arriscou a vida para salvar 5 cachorrinhos que corriam risco de atropelamento em uma rodovia. Campeonato Brasileiro, o Santos não teve dificuldade nenhuma contra o São Paulo. O Corinthians empatou com o Grêmio e viu a vantagem para o vice-líder Atlético Mineiro cair para 3 pontos. Se o Grande não cai, o Vasco voltou a vencer depois de quase 2 meses. 13 clubes assinaram hoje no Rio o Estatuto da Liga Sul-Minas. A ideia, que depende ainda da aprovação da CBF, é realizar um torneio no primeiro semestre do ano que vem. Além dos times da região Sul e de Minas Gerais, Flamengo e Fluminense participariam dessa competição. E na Argentina, um zagueiro usou uma tática desleal para marcar adversário. Um grupo de atletas paralímpicos foi homenageado hoje em São Paulo. E ganhou um presente que pode fazer toda a diferença na busca por medalhas nos Jogos do ano que vem, no Rio de Janeiro. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.